cuja medida é eterna. Eu me portarei qual fogo em redor e lhe mostrarei o bem que é maior. Minhas mãos serão segurança, como um pai lhe guardarei. Glorioso. Voltei pra você, pequena criança. Vim aqui viver a nova esperança. A dor passou, veio a bonança, cuja medida é eterna. Novas vestes dou e mente tão alva, mostro meu amor no nome que salva. O renovo vem pra sua alma e no jumentinho vai chegar. Glorioso Rei será. Irei guardar você fora dos barquinhos de papel que as ondas ameaçam, sufocam, desgastam. Pois é minha menina, pura e fiel. Veja o que vou lhe tecer. É a corrente de águas que vai formar seu véu. Não é por poder, nem por violência. Meu espírito lhe dá a essência. Nova vida e natureza, cuja medida é eterna. Eu me portarei qual fogo em redor e lhe mostrarei o bem que é maior. Minhas mãos serão segurança, como um pai lhe guardarei. Glorioso Rei serei. Irei guardar você fora dos barquinhos de papel que as ondas ameaçam, sufocam, desgastam. Pois é minha menina, pura e fiel. Veja o que vou lhe tecer. É a corrente de águas que vai formar seu véu. Fora dos barquinhos de papel que
sufocam, desgastam, pois é minha menina, pura e fiel. Veja o que vou me tecer, é a corrente de águas que vai formar seu véu. Irei guardar você fora dos barquinhos de papel que as ondas ameaçam, sufocam, desgastam, pois é minha menina, tão pura e fiel. Veja o que vou me tecer, é a corrente de águas que vai formar seu véu. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo
graça, só por graça, mediante a fé. Mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar. É por graça, só por graça, mediante a Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna otorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou, por isso sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não
chamado filho de Deus, não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou o seu amor quando eu era pecador. O Cordeiro perfeito enviou. No perfeito plano seu, o bom Deus me escolheu, vida nova e eterna otorgou. A vida é o Cristo que ressuscitou, por isso sou digno de ser chamado filho de Deus, não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça. Voltei. Olá, irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de celebração e adoração do nome do nosso Deus. Peço que vocês se organizem aí em casa, se concentrem, porque o domingo é o dia do Senhor. Então, sabemos que quando estamos em casa, as distrações elas são um pouco maiores. Então, peço que vocês se concentrem e, junto conosco, adorem e exalte o nome do nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, entregando esse momento nas mãos do Senhor, para que Ele esteja falando aos nossos corações e para que o nome dEle seja exaltado em todo o tempo. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, te somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um domingo, louvando e adorando o teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais essa semana que se passou, em que o Senhor nos guardou, em que o Senhor derramou as suas santas providências sobre as nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és bom sobre todas as circunstâncias. Te louvamos, Pai, porque reconhecemos o Teu poder sobre tudo, Pai. Que este momento possamos juntos adorar e engrandecer o Teu santo nome, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esteja conosco, é isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Faremos agora uma leitura que se encontra em Judas 1, 20 e 21. Diz assim: Vós, porém, amados,
edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém, irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Senhor com a música Jesus em Tua Presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com vocês, aí na sua casa. E eu queria falar que estou com saudade de todos. Espero que logo a gente possa estar bem, estar todo mundo juntos aqui na nossa igreja. Mais uma vez eu vou falando, né, que isso que a gente tem feito é para ficar um conforto melhor aí na sua casa, para a gente parecer estar um pouco mais junto. É um modo que a gente tem para poder levar um pouco da gente, da igreja Pipo de Benevides, até a sua casa. Vamos continuar louvando, como a Rafa falou. Se concentre, mantenha os seus olhos fitos em Deus, para que nessa noite de adoração, de culto, a gente possa louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Eu queria agora ler um texto bíblico também, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolidar os que estiverem em nossa angústia, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam
em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém. É tudo por Cristo, nós acreditamos nisso. Ele é o nosso consolador, Ele que nos ampara nas angústias, em meio às tribulações, Ele que nos concede a misericórdia. Nós louvamos a Ele por isso. Mediante esse texto que nós acabamos de ler, eu queria poder convidar os irmãos aí na sua casa a um momento de oração, a um momento de intercessão. Nós queremos falar alguns tópicos para que você possa orar aí na sua casa, junto com a gente aqui. Um desses pontos é para que o Senhor manifeste a sua glória através desse momento de pandemia. A gente vai orar por causa disso. Vai orar também para que, nesse momento de tribulação, a igreja do Senhor consiga se sobressair e louvar o nome dEle. A gente vai orar por isso também. Vamos orar também para nosso retorno, que espero que seja logo, a gente possa voltar logo aos cultos. Vamos continuar orando por isso, para que logo todos juntos estejamos aqui e as igrejas na face da terra também estejam adorando ao Senhor em comunhão, de forma presencial. Nós vamos estar orando por esses 3 pontos. Mais um ponto que eu queria colocar, que seria o ponto para a gente orar pelos nossos governantes, tanto no âmbito estadual, municipal, quanto no âmbito federal. Então vamos estar orando por esses pontos. Você vai ter um momento agora com a sua família, se você estiver sozinho, para orar um pouquinho e depois eu começo a orar. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós louvamos o Teu nome, porque somente Tu, Deus, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pelos séculos dos séculos. Ao Cordeiro de Deus seja dada essa honra, seja dado esse louvor. Nós queremos Te louvar, Deus, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado porque nós acreditamos que o Senhor está presente em toda e qualquer tribulação. Está ao nosso lado, está na embarcação junto conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, Pai. Obrigado porque a cada dia a Tua misericórdia se renova e nos alcança. Obrigado porque Tua graça nos sustenta, Deus, e somente ela nos basta. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Obrigado por esse período que nós estamos passando. Queremos louvar o Teu nome pelo crescimento espiritual que o Senhor tem dado, pelo amor que o Senhor tem resgatado em nossos corações em relação à comunhão da igreja, ao fervor da igreja. Que o Senhor esteja cada vez mais acrescentando em nossos corações essa vontade enorme, Deus, de louvar o Teu nome, de proclamar o Teu evangelho, de viver o Teu reino aqui nessa terra. Eu peço que o Senhor possa estar, Deus, abençoando, Pai, iluminando o coração, a mente, os planos, digo no âmbito dos governantes, o prefeito daqui de Benevisto possa abençoar a sua vida, possa cuidar da sua vida, o governador também do estado do Pará, que você possa abençoar a vida dele, presidente do Brasil também, que o Senhor da mesma forma abençoe, para que ambos, Deus, todos eles possam trabalhar, Pai, em prol de uma vida comum melhor, uma vida da sociedade melhor, e que nesse momento de pandemia eles possam, Deus, visualizar as melhores alternativas, tanto na parte da economia quanto na parte, Deus, da saúde pública, para que nenhuma família perca mais o seu ente querido e nem passe fome dentro de casa. Oramos por isso, Deus, por essas famílias que têm passado por tribulações gigantescas. O Senhor esteja, Pai, abraçando cada um nesse exato momento. O Senhor abençoe, Pai,
a nossa igreja, PIB de Benevides, as igrejas ao redor do mundo, aqui em Benevides, na região metropolitana, no Pará, no Brasil inteiro, para que logo, Pai, esses cultos possam voltar, Deus. Mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho depois dessa grande tribulação que o mundo inteiro está passando. Que o Senhor desperte cada vez mais corações que estejam quebrados, estejam mortos. O Senhor desperte, Pai, quebrante os corações. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer maravilhas em meio a tanta dor, tanta tribulação. Nós acreditamos nisso, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, nossas vidas. Que logo, Pai, a PIB de Benevides, a gente possa estar aqui com todos os nossos irmãos, podendo se abraçar, podendo apertar nas mãos, podendo confraternizar juntos, poder louvar o Teu nome juntos e proclamar que o Senhor morreu e ressuscitou para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço, Deus, é isso que eu te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus através dos cânticos. E esse cântico, ele se chama Essa Paz, né? Essa paz que sinto em minha alma. Então é uma música que espero que fale ao seu coração, como tem falado ao nosso. Vamos louvar. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando a esse Deus que é único, que é o Deus verdadeiro. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Esse canto se chama O Único. Vamos louvar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é
a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado está o Rei Jesus, coroado está o Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado, coroado está o Rei Jesus, coroado está o Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Santo Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento de louvor e adoração que podemos oferecer ao Senhor. Obrigado que o Senhor tem cuidado da gente. Que o Senhor possa, Pai, agora quebrantar os nossos corações, abrir a nossa mente, Pai, para ouvir a tua palavra que o pastor vem trazer aos nossos corações. Que o Senhor fale através da vida dele, para que hoje a gente aprenda muito mais sobre o Senhor, sobre a tua vida, teus atributos, sobre a tua verdade. É isso que eu peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Chama o pastor Odilei. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Antes de tudo, poder agradecer ao Senhor, porque tem permitido que os irmãos do Ministério de Louvor, inclusive o nosso irmão Gerson também tem se empenhado juntamente com o Buc, Ian, Dot, a Rafaela e Dalit, que esteve na outra semana, Nedson no meio de semana tem nos ajudado. Enfim, meus irmãos, eu quero agradecer imensamente. Esse modo, ele acaba só emulando, né? Ele apenas acaba enfatizando aquilo que realmente esperamos que aconteça quando estivermos todos juntos em culto e em adoração ao Senhor. Amém? Eu quero convidar você para a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 14. Leremos a partir do versículo 22. É um texto conhecido de todos vocês, e eu creio que muitos de vocês já ouviram, já fiz menção, já fiz algumas aplicações sobre esse texto. Creio que ele é pertinente também para a ocasião que estamos vivendo e passando, e creio que trará fortalecimento, direcionamento de Deus para a sua vida. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Pegue a sua Bíblia, aquiete a sua alma, o seu coração, a fim de que você possa estar ouvindo e atentando para a palavra do Senhor. Diz assim o texto de Mateus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho.
Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Senhor, fala conosco, fala aos corações dos meus amados irmãos que estão nos ouvindo, estão nos vendo por meio desta transmissão, para que a Tua palavra chegue a todos os corações, Senhor. Sabemos que não tem sido para nós, pelo menos, o ideal de culto, e assim estamos fazendo essa transmissão, Senhor, também para transmitir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, que rompe barreiras, condição física, distância, faz transformar vidas, mudar realidades. Senhor, é o que eu te suplico nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero compartilhar com todos vocês a mensagem do Senhor com o tema: tenham bom ânimo, pois Ele é Jesus. Quando nos deparamos com a caminhada dos discípulos e os seus diversos desafios, suas caminhadas, suas trajetórias, seus altos e baixos, quando também nos deparamos com a realidade que estamos hoje vivendo no mundo e percebemos que há um anseio por mudanças, por melhoras, por transformação. Os discípulos de Jesus também foram tomados e grandemente tomados nas diversas circunstâncias e momentos que passaram. Eles puderam ter a oportunidade de poder ver muitos milagres e, ao mesmo tempo, nesses milagres puderam contar nos dedos os diversos atributos que viram através dos feitos da caminhada do ministério do nosso Senhor. E nesta mensagem, dado o nosso contexto tão adverso ainda, eu quero poder apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo e o quanto Ele pode fortalecer uma alma abatida, intranquila, adversa, em meio ao seu contexto difícil. Bem, nós estamos no meio da caminhada do ministério de Jesus, a caminhada com seus discípulos, Jesus fazendo muitos milagres, fazendo feitos, e Ele esteve com os seus discípulos, e o episódio imediato que nos mostra e nos apresenta o texto era a multiplicação dos pães e peixes. E como era comum e é mencionado nos outros evangelhos, esse milagre agregou muita gente. E muita gente que estava com ele eram pessoas que não queriam um compromisso com Cristo, mas somente aquilo que ele podia oferecer. Ele estava ali com aquele grupo de pessoas que haviam recebido do milagre da multiplicação de pães e peixes, e ele estava com o propósito de estar um pouco mais de tempo com eles, com o propósito de lhes ensinar. Até porque o milagre, as maravilhas, não é? O feito extraordinário nunca foi um fim em si mesmo.
O propósito de Jesus foi aplacar a sua mensagem aos corações daqueles que o ouviam. E ele assim o fez, meus irmãos. E agora tinha algo a mais a fazer, mas agora na vida e no coração dos seus discípulos imediatos, dos seus apóstolos, daqueles que estavam caminhando com ele. Ele queria mostrar a eles não somente milagres, mas mostrar dos seus atributos, da sua misericórdia, da sua graça e do seu poder. Pois bem, meus irmãos, devemos ter bom ânimo porque ele é Jesus. Sabe por quê? Porque ele, além de ser todo-poderoso, ele sabe o que faz. Percebam comigo no início do versículo 22, como nós lemos, ele então compele, ele empurra os seus discípulos. Olha, agora vocês devem ir, peguem um barco, atravessem o rio, porque eu vou e devo continuar com essas pessoas, eu devo continuar com elas e preciso orientá-las. E eu preciso também estar com elas, por quê? Porque eu preciso transmitir, preciso ter tempo. E aí, aqui é importante a gente considerar esse aspecto de como o Senhor gostava de estar entre as pessoas, com o propósito, é claro, de abençoá-las e de trazer a mensagem de Deus Pai aos seus corações. Mas o fato dele compelir os seus discípulos mostrou, no geral da história, que ele estaria para fazer um outro milagre, um outro feito extraordinário, mostrando que ele estava no controle de tudo, estava controlando a história, controlando todas as coisas. E ele então empurra os seus discípulos para que eles pudessem ir adiante, ir à frente, e não somente para dizer, olha, eu quero passar um tempo com as pessoas, eu quero que vocês possam ir, eu espero encontrar vocês depois, mas os seus discípulos não sabiam, mas ele estava pronto a realizar grandes coisas. Meus irmãos, a história nos mostra que, ao fazer isso, ele empurra os seus discípulos, e é bom que a gente também entenda, é que com isso ele fez com que os seus discípulos tivessem uma experiência com ele. O que quer dizer isso? É que ele coloca os seus discípulos em uma situação, no mínimo, inusitada. Foi a oportunidade de ver alguém andando por sobre o mar, feito nunca visto, e aqui trazendo surpresa ao coração de seus discípulos, trazendo medo, pavor, a ponto deles pensarem que Jesus era um fantasma. Então Jesus os faz passar por uma situação de pavor e de medo. Qual é o ensino aqui para a nossa vida? É que com isso, meus irmãos, quando nós percebemos esse contexto de pandemia, de adversidade que todos nós estamos vivendo, mais uma vez, em um outro sermão eu digo aos irmãos, o Senhor permitiu e fez com que a sociedade, e principalmente a sua igreja, passasse pelo que está passando. Assim como também ele fez e permitiu que os seus discípulos passassem por esta situação inusitada. Assim mostrando, meus irmãos, que ele sabe o que está fazendo, que ele sabe o que está conduzindo as coisas e a história. Ele sabe o que precisa fazer. Ele envia os seus discípulos para ir adiante porque quer lhes mostrar o seu poder, da sua graça, como também está fazendo isso com o propósito de lhes ensinar que ele tem todo o poder e está conduzindo a trajetória da igreja, do seu povo e da sociedade. Meus irmãos, a segunda verdade para entendermos que o Senhor, que devemos ter ânimo ou bom ânimo, pois ele é o Senhor, a saber que ele nos dá o exemplo para a oração. Tenham um bom ânimo, porque Jesus nos ensina o valor da oração. Olha o que o texto nos fala. Depois que ele despediu, mandou seus discípulos ir, ele passa a ter o tempo com aquelas pessoas que tinham visto seu milagre, e agora ele despede essas pessoas e vai orar sozinho. Qual é o ensinamento aqui? É que Jesus gasta um tempo precioso de oração. Despede seus discípulos, sai diante daquelas outras pessoas que também eram discípulos para orar, para falar com o Pai. Tenham bom ânimo e façam o mesmo que Jesus. Precisamos orar, vá orar,
se coloque diante do Senhor, porque o próprio Jesus Cristo é exemplo de oração e ele, mesmo estando exausto, mesmo estando em meio ao seu ministério, as suas atividades constantes, ele orava. Assim também, meus irmãos, devemos orar. Tenham bom ânimo, está difícil, você não sabe o que fazer, ore. Você não sabe para onde prosseguir, para onde caminhar, para onde ir, busque ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo orou, deu exemplo de oração, deu-nos um modelo de oração, deu-nos uma fórmula de oração, nos instruiu a orar, ele orava, ele intercedia, cabe à sua igreja também orar. Essa situação está difícil, meus irmãos. Quando é que vai acabar a pandemia aqui no estado do Pará? Nós não sabemos. O que você precisa fazer? Você precisa fazer alguma coisa? Não. Faça como Jesus, apenas ore. Ore, porque isso vai estar demonstrando a sua dependência, a sua confiança em um Deus que sabe o que faz. Em terceiro lugar, meus irmãos, precisamos entender que o nosso Deus tem poder sobre as leis da física, as leis da natureza e tudo aquilo que a gente possa imaginar. Lá pela quarta vigília da noite, ele então vai ao encontro dos seus discípulos e vai andando por sobre as águas. Jesus quebra aqui todas as leis da lógica, da ciência. É claro que ele deveria, ao andar sobre as águas, ele deveria afundar. Mas com isso ele demonstra algo que para nós, no nosso contexto de adversidade em que fugiu do nosso controle esse contexto de pandemia, em saber que se entendemos que esse vírus, ele biologicamente surgiu por uma questão de natureza, devemos entender que o nosso Cristo tem o poder sobre essas coisas também, como tem poder sobre esta pandemia, sobre este vírus. Quando isso vai cessar? Deus o sabe. E não só porque ele é onisciente, mas como ele, principalmente ele é onipotente, ele tem o poder para fazer cessar todas essas coisas. Assim como ele teve o poder para caminhar por sobre as águas, ele tem poder para iniciar, para dar continuidade, como também para cessar. Por que isso, meus irmãos? Porque ele é Deus. E com isso ele nos ensina a igreja de hoje a confiar, a descansar. Entenda o seguinte, quando Deus resolveu criar todas as coisas, ele o fez por sua palavra. Ele tinha um poder nas mãos. Nele se concentrava toda a soberania e poder. Então, se ele tem poder e nós não temos esse poder, cabe a nós apenas descansar nossas vidas e nossas almas nas mãos daquele que sabe o que faz e tem poder para tal. Devemos ter bom ânimo, porque ele é Jesus Cristo. Pois devemos estar com os nossos olhos e os nossos corações focados no nosso Senhor. Tenham bom ânimo e foquem seus corações, suas almas em Cristo. Os seus discípulos erradamente chegaram à conclusão de que era um fantasma. E o Senhor, então, do outro lado, grita a eles, dizendo, não, tenham bom ânimo, tenham calma, sou eu. Tenham calma, sou eu. E aqui, meus irmãos, ele estava apresentando todos os atributos possíveis. Seu poder, sua onipotência, que é o seu poder, é claro, sua majestade, sua soberania, mostrando aos seus discípulos que era ele, o Filho de Deus, mostrando aos seus discípulos que era simplesmente aquele que deveria morrer, que deveria ressuscitar, pagar o preço, dar uma nova vida ao povo e resgatar a sua igreja. Mas, quando nós percebemos um contexto tão adverso,
a gente tem a grande dificuldade de focar naquilo que é realmente essencial. Porque diante de um problema, a gente olha para o problema. Diante das adversidades, a gente olha as problemáticas. Olha o que acontece. Os discípulos, então, ouvindo Jesus, e Pedro, então, direciona a sua palavra ao Senhor e diz: sim, peraí, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até o Senhor. Eu quero ter prova de que realmente é o Senhor. Se tens poder para andar por sobre as águas, também permitirá que eu faça isso. Meus irmãos, ele então desce do barco, anda por sobre as águas e foi na direção de Jesus. O ensinamento aqui é que, enquanto seus olhos estavam focados, fitos em Jesus, enquanto o seu coração e a sua fé estavam centrados naquele que tinha domínio sobre a natureza, sobre as leis da física e que tinha poder sobre todas as coisas, Pedro continuava de pé. Assim, todos aqueles que em meio a uma pandemia, que mesmo em meio a esta adversidade estiverem focando seus corações e os seus olhos em Jesus, continuarão em pé. Continuarão caminhando firmes. Por quê? Porque poderão firmar as suas vidas nele. Não serão abalados. Seus pés não irão resvalar. Eles continuarão firmes, porque estão olhando para Cristo. Existe um hino nosso que fala exatamente isso. Olhando para Cristo, o grande autor da salvação. O próprio texto do Novo Testamento nos apresenta a verdade real, que devemos estar com os nossos olhos fitos no autor e salvador das nossas almas, o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Agora, quando Pedro começou a perceber, olhar para o lado, para as águas, para o alvoroço do mar, ele passou a ter medo, porque exatamente é isso que acontece com todos aqueles que passam a focar os seus corações na adversidade, no problema, nas circunstâncias, passarão a ter medo, pavor, e aí afundarão. Pedro afundou. Infelizmente, muitos, dentro do contexto da pandemia, estão afundando, porque estão deixando de olhar para Cristo e estão olhando para a pandemia, para o vírus. Estão aterrados, estão com medo, estão apavorados, porque estão olhando para as águas batendo na sua vida. Estão preocupados porque o vento é forte. Estão afundando. Estão afundando e precisam olhar para Cristo. Melhor, precisam clamar a Cristo. Tenham bom ânimo. Além de olhar, além de focar os seus corações em Cristo, clamem por Ele. Clamem pelo Senhor. Meus irmãos, olha o que Pedro faz. Pedro teve medo, pavor, não deveria, mas assim o fez. Mas o que ele faz agora? Ele clama: salva-me, Senhor. Eu não sei se é essa a sua situação, o seu contexto, a sua realidade. Talvez você diga: pastor, eu estou realmente afundando, o que é que eu devo fazer? Lembra que Jesus foi orar? Pois é, na sua oração, faça como Pedro. A exemplo da oração de Jesus, mas também faça como Pedro, que clamou: salva-me, Senhor. E a minha orientação a você é que você faça o mesmo, que você clame a Deus, você grite, que você peça: Senhor, me salva. Porque Pedro não podia sair dali de onde estava. Pedro não podia, estava afundando. E se o Senhor não intervisse, ele teria afundado e teria morrido afogado. Se você não clamar ao Senhor, você pode morrer. Você poderá estar fadado à ruína sem Deus. O texto fala que o Senhor lhe estendeu a mão. Assim o Senhor, quando clamamos, estende a sua mão para nos salvar.
para simplesmente nos dizer: homens e mulheres de pequena fé, por que vocês duvidam? E aqui vem a última lição desse texto: tenham bom ânimo, creiam em Deus, não duvidem, mas tão somente creiam em Deus, confiem no Senhor. O Salmo 119, versículo 50, tem um texto que tem martelado a minha cabeça já há algumas 3 semanas. E eu queria compartilhar com vocês agora, que eu creio que se aplica a esse momento final do texto. O que me consola na minha angústia é isto: que tua palavra me vivifica. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: o que me livra do sofrimento é a tua promessa que me dá vida. Eu não sei o que você tem aguardado, esperado, mas clamar a Deus, a Cristo por socorro e o estender da sua mão, nada mais nada menos do que a sua palavra a nós. É esta palavra que está estendendo a você para que você saia da condição em que você está afundando e que creia totalmente nas palavras e nas promessas de Deus. Eu concluo dizendo que este feito fez com que os discípulos dessem glória a Deus. É o que diz no finalzinho da história, é só ler. O texto fala que depois que eles ficaram impressionados. Outro texto também, que Jesus estava dormindo no barco, mostra claramente o poder, eles ficaram admirados. O fato de Jesus ter poder sobre essas coisas. E o que é que o final da história diz? Eles passaram a dar glória a Deus. E exatamente esse é o propósito final do nosso Deus, que você o glorifique, pois foi para isso que você foi criado, foi para isso que você veio ao mundo. O fim, a primeira pergunta da nossa confissão, da confissão puritana compilada por Charles Spurgeon, e que também vemos na confissão, na confissão de fé, ou no catecismo maior da confissão de fé do Westminster, diz: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo nele para sempre. É este o propósito. Que também seja o propósito no seu coração, na sua vida. Que Deus te dê graça, paz, que a sua palavra te dê o conforto, te erga. Senhor Deus, obrigado. Renova as nossas forças e que realmente tenhamos um bom ânimo e saber que o nosso Senhor Jesus Cristo está presente e Ele é Deus. Obrigado, Pai, por este momento e consola os meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Quero convidar meus amados para o Ministério de Louvor para retomar e que o Senhor abençoe grandemente sua vida. Estamos caminhando aí para o final e que Deus seja grandemente exaltado. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Dinei. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto e eu quero agradecer imensamente aos meus irmãos que têm se esforçado para fazer com que o culto chegue aos irmãos, que a transmissão possa, principalmente às nossas idosos, irmãos do grupo de risco. Quero agradecer imensamente aos irmãos que têm permitido isso. Também quero informar os irmãos do nosso culto de quarta-feira, aqui no templo, às 19 horas, os irmãos podem participar conosco, tá bom? Nós pedimos ainda aos irmãos idosos do grupo de risco que, por favor, tenham ainda um pouquinho de paciência, aguardem, tá bom? Aguardem mais um pouco, que a transmissão ela será apresentada da quarta-feira na quinta-feira para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar a transmissão e não perder o que foi realizado no culto. Tudo bem, queridos? Então, nós pedimos também aos irmãos, orem por nossa liderança, pelos irmãos. Nós estamos prevendo algumas reuniões, nós estamos prevendo alguns outros momentos para estarmos juntos, para decidir os novos posicionamentos das nossas autoridades, para saber o que precisamos fazer, né, com as medidas que aos poucos vão sendo relaxadas. E nós precisamos ver como igreja como nós podemos dar continuidade. Nós sabemos que queremos todos voltar, tornar, e a gente vai fazendo isso sempre
dando um passo de cada vez para que possamos estar todos juntos. Tudo bem, meus amados? Continue orando, continue fazendo seus devocionais, continue reunindo as suas famílias, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um dos irmãos, que a palavra do Senhor traga o vigor necessário. Amém? Nós vamos orar, encerrando ao Senhor. Ó Deus, obrigado, eu te louvo, te agradeço por mais esta oportunidade de culto. Obrigado, porque também o Senhor trouxe os meus irmãos para juntos realizar este culto. Não está sendo fácil para ninguém, como também não é o modo como gostaríamos e ansiamos, desejamos e aguardamos com expectativa o nosso culto público, presencial. Cremos que o Senhor nos dará resposta a isso o mais breve possível. Senhor, muito obrigado, eu te agradeço. Nos dê uma boa noite na tua presença, é o que eu te suplico e te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe, vão na paz do Senhor. Amém. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus que criou o céu, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos em Jesus, poderoso Cristo, Filho de Deus Pai, fez-se peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos no Santo Espírito